Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raro privilégio de todos os sábados entrevistar homens e mulheres que estão fazendo a diferença em suas vidas e na vida de suas famílias, de suas comunidades, através da nossa querida e estimada endodontia. E neste sábado, 15 de novembro, tá todo mundo chorando, perdeu o feriado, né? O feriado da Proclamação da República caiu num sábado. Para o episódio 74, eu tenho o privilégio de trazer, de apresentar-lhes o molde, como é que está vindo a nova geração de endodontistas do Brasil. E para isso, vou convidar então aqui para o palco digital do Endodontia Talks, a doutora Nathalie Kuster, de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Nathalie? Como é que você está? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo e contigo? Maravilha, maravilha. Uma manhã linda por aqui. Você já me falou que está um pouco nublado aí, né? Então, está um Aqui pouco tá diferente. complicado. Está complicado, né? Mas, Nathalie, seja muito bem-vinda. Muito legal ter você aqui. Uma informação importante antes de você se apresentar. Na verdade, você não é de São Gabriel, né? Você vai explicar um pouquinho, você trabalha aí, mas você vai Isso. explicar para o nosso ouvinte. Mas cerca de 23% dos nossos ouvintes, é uma fatia importante dos nossos ouvintes, estão na faixa etária dos 18 aos 26 anos. Então, são pessoas, são acadêmicos, recém-formados, pós-graduandos em endodontia, e eu quero muito que você traga, eu tenho certeza que você vai fazer isso com brilhantismo, porque eu te acompanho nas redes sociais há algum tempo, e você está fazendo coisas que muitos estão fazendo agora, com a minha idade, 37 anos, e com o meu tempo de odontologia, 15 anos. Tem gente que está acordando agora para o que você já faz. Nós vamos tentar esgotar isso, explorar isso ao máximo ao longo do nosso episódio. Deixar as pessoas curiosas. O que é isso que ela já faz que eu não faço? Você vai saber. E muito bem, Nathalie, se apresente. Então, pessoal, eu sou a Nathalie, sou gaúcha, sou natural de 3 de Maio, uma cidade bem pequenininha no noroeste do estado, mas atualmente eu moro em São Gabriel, que é mais para a campanha, mais para a região sul, e sou formada há quase 3 anos, estou na pós-graduação em endo. E como o Elisiário falou, estou desenvolvendo, né, o meu Instagram profissional, assim, não faz muito tempo, mas eu senti essa necessidade de abordar, né, como ainda é a área que eu escolhi, então eu falo sobre isso de uma forma bem leve, descontraída, assim. Acho que é mais ou menos isso a apresentação. Legal. E Nathalie, conta um pouco para a gente da tua história na odontologia. Como foi que tudo começou? Se você é a primeira da espécie, ou se já tem dentista na família, conta essa história para a gente. Então, não era nem para eu ser dentista em primeiro lugar. Olha aí. Não tem ninguém na família, conhecidos, mas ninguém muito próximo. Na verdade, foi a minha segunda opção de curso. Eu fiz primeiro Relações Internacionais, fiz 1 ano Uau! na Nossa, mas muito diferente. nada a ver, na Federal de Santa Maria eu passei, porque quando eu era mais nova eu achava que eu era de humanas, né, então escolhi um curso bem de humanas, mas não gostei, não me identifiquei, assim, eu me sentia muito perdida, né? Apesar de eu ter sempre sido uma boa aluna na escola, foi o momento que eu cheguei na faculdade, assim, e fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque todo mundo, né, tinha debates, tinha conversas, todo mundo se expressava muito bem. Eu ficava, gente, como é que eu vim parar aqui? E porque eu vejo que era um curso muito abstrato. E aí, então, eu decidi trancar. E, bom, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de algo prático, principalmente que me colocasse no mercado de trabalho assim que eu finalizasse, né? Então, eu queria uma profissão prática. Daí eu pensei, odonto. Tá, é isso aí que eu vou fazer, então. E aí eu passei, fiz o vestibular naquele ano, daí passei na particular e comecei a cursar, mas com a promessa para os meus pais de que eu iria transferir assim que fosse possível, assim que abrisse edital de transferência,
Só que acabou que eu perdi de cara, eu achava que ia ser muito difícil, né, tem um período certo de carga horária, de notas e tal, e daí eu não me inscrevi e no fim permaneci nessa faculdade particular e me formei ali. E foi excelente, assim, a minha formação é excepcional, os professores são ótimos. E no final da graduação eu ainda tive o privilégio de ser homenageada com o prêmio do CRO daqui. Não sei se tem em todos os estados, mas aqui tem do mérito acadêmico, né? Uau! Uhum, pelo melhor desempenho da turma. Então você foi a número 1 da turma. Isso, é. Uau, parabéns, Nathalie. Que legal, que E legal. aí, Olha, e então você fez em São Gabriel tudo, então? não, a faculdade é em Santa Maria. Ah, perdão, Santa Maria, claro, claro. Isso. E aí, aproveitando esse gancho, então você concluiu em Santa Maria e já, assim, logo depois você já voltou para São Gabriel? Foi isso? Ou você chegou a trabalhar um pouco em Santa Maria? Não, na verdade, assim que eu saí de Santa Maria, eu voltei para minha cidade natal, 13 de maio, e fiquei um pouco lá. Acontece que eu fui fazendo concursos, estudando para concursos ainda durante a graduação. Iniciei lá pelo 7º semestre e prestei provas tanto perto de 13 de maio quanto perto de Santa Maria. E porque que a minha ideia era formar e já passar no concurso, começar a trabalhar. Só que demorou para essa aprovação, para essa convocação vir, né? Eu comecei as provas e tive resultados bem legais, assim, eu fiquei bem colocada, mas a minha primeira convocação mesmo foi 7 meses depois de formada, que daí eu mudei de cidade, foi a primeira prefeitura que eu entrei. Aí eu fiquei 6 meses como servidora pública no município de Candelária, que é mais na região central do estado, e foi, assim, muito, muito bom, muito enriquecedor, assim, essa experiência. Legal, legal. Antes da próxima pergunta, Nathalie, nós vamos falar aqui uma coisa importante. Se você é novo no Endodontia Talks, você está percebendo que nós temos aqui um palco, um estúdio digital com 2 QR Codes. Então eu quero te apresentar o ecossistema do Endodontia Talks, que também é o mesmo ecossistema da Universidade da Endodontia. Você tem 2 QR Codes, são os nossos perfis de Instagram. Então, quando você terminar de assistir esse episódio, não interrompe agora, não se distraia. Não interrompa agora. Quando você acabar de assistir esse episódio, você vai acessar, vai seguir o Endodontia Talks, seguir a Universidade de Endodontia e ficar por dentro de tudo que nós podemos fazer por você, as nossas soluções educacionais, o nosso ecossistema, a nossa comunidade, para você estar sempre engajado e motivado nessa jornada na endodontia. O recado é esse. Não deixe de nos seguir, de acompanhar o nosso trabalho. Nathalie, eu já vi que você é muito disciplinada, só pelo que você me falou. Você já vislumbrava coisas sendo acadêmica, ou seja, de passar em concursos, de já ter uma vida um pouco mais organizada, um pouco mais previsível assim que você se graduasse. De onde veio isso, Nathalie? Você teve esse exemplo em casa, pais que também, de repente, moveram esse exemplo na tua vida, do servidorismo público? Como foi? Pior que não tive isso. Eu acho que foi algo sempre muito meu, assim. A minha mãe conta que ela nem precisava me mandar estudar. Assim, não era aquela coisa, ai, filha, vai lá fazer as tarefas de casa, o tema. Não, era algo meu, então, algo de, de disciplina, assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ser boa, eu tenho que conseguir. Então, até isso eu trato em terapia, né? Essa coisa da autocobrança, mas é meio que o meu combustível, assim. Legal, De... não, isso é muito bom, isso é muito bom. Canalizar para a coisa certa, né? Canalizar essa cobrança para alcançar metas e objetivos. Muito bom. Exato. E alguma outra experiência de vida, Nathalie, assim, de berço, de exemplo que você viu, talvez, de pessoas próximas, dos teus pais, que te influencia hoje na tua forma de trabalhar, no teu trato com as pessoas, no teu trato com os nossos pares, com os nossos colegas dentistas? Quais experiências assim, te moldam e você leva para a tua carreira, para a tua vida profissional? Eu acho que principalmente esse período que eu fui servidora pública, assim, eu sou muito defensora do público, né? Eu me exonerei, mas
assim que possível, eu planejo, né, voltar um dia, mas a questão é que eu me sentia um pouco frustrada, sabe, pelo ponto de não poder fazer o meu melhor, que eu sabia que era capaz, né, que eu conseguiria fazer, considerando a minha experiência. Então, isso me pegava um pouco, né, pelas condições que os locais me ofereciam. Então, essa frustração somada ao fato de que eu não podia fazer especialização naquele momento porque a administração não me autorizava a sair, a me ausentar para cursar especialização, isso foi criando uma coisinha, eu preciso melhorar, eu quero me especializar, eu quero fazer um trabalho melhor, eu sei que eu sou capaz. Então, isso foi indo, e a escolha pela endo foi meio natural, então acabou aliando. E outra coisa que eu tenho muito comigo é a minha filosofia, assim, de que tudo que eu me propuser a fazer, ou eu faço da melhor forma possível, então eu não faço, até meio Muito bom isso, radical. Nath. Muito bom. A minha Parabéns por isso. psicóloga, minha psicóloga não é muito a favor disso, mas eu tenho isso comigo desde sempre. Então, eu tive que fazer movimentos, né? Pedir para sair da prefeitura para conseguir estudar, né? Depois aconteceram outras situações para ir melhorando, me aperfeiçoando, né? Olha, eu tô contigo, hein? Eu não tô com a tua psicóloga, tá? Ela vai me perdoar, mas eu tô com você, porque é mais ou menos assim, ó. Normalmente, você me acompanha, eu sei que você me acompanha também nas redes sociais, e eu sou muito cabal, eu sou muito verdadeiro no que eu falo, né? Então você já sabe, você não vai se espantar. É aquilo. Você vai casar? Então case com a mesma mulher e vá com ela até o final. Na mesma casa, com os mesmos filhos, com a mesma rotina, com os mesmos hábitos, com o mesmo amor até o fim. Então, assim, eu gosto disso. Eu vejo isso de maneira positiva também, assim como você. Se propôs a fazer, seja um casamento, seja um trabalho, seja um novo ofício, seja uma nova atividade física, que você realmente você entendeu, porque assim, o adulto ele aprende quando ele eleva o nível de consciência dele. É diferente das crianças. As crianças precisam de nós precisamos guiar as crianças. Elas não decidem por elas mesmas o que é bom. Mas o adulto não. O adulto só vai tomar um nível de decisão dessa, Nathalie, quando ele está muito consciente. Olha, eu preciso mudar. Eu preciso agir. Eu preciso. Então, eu tenho que fazer. Ou eu faço, ou ninguém vai fazer por mim. Ponto final. Então, eu acredito que você elevou o nível de consciência a tal ponto que você percebeu isso. Se eu Com vou fazer, eu certeza. vou fazer da melhor maneira possível. Isso é muito legal. É, para tudo na vida, como tu disse, para todos os aspectos. Ah, você é uma boa amiga, você é uma boa namorada, uma boa filha, né? Tá relacionado também com a autocobrança, mas eu acho que é assim que funciona. Com certeza. Nathalie, agora eu quero te perguntar sobre os principais marcos, as principais coisas que aconteceram. Agora eu queria do primeiro ano de graduado, ou seja, o primeiro ano que você colocou o pé fora no mercado. Como foi? Assim, se você pudesse nos dar um passo a passo. Para onde você foi primeiro? O que você fez depois? Logo no teu primeiro ano de formado. Ah, não foi fácil. Acho que para ninguém atualmente. A tua época foi diferente, mas Foi diferente atualmente porque, mais uma vez, né? Eu sou direto e reto. Não tínhamos a mesma quantidade de dentistas, as vagas eram mais abundantes em relação à prefeitura, nível particular, era bem diferente. é, eu digo até que o mercado às vezes é meio cruel. Então, eu voltei para minha casa e tentei contato com dentistas da cidade, alguma coisa assim, mas não tive sucesso. E também não era não vi aquele momento ideal como abrir um consultório, ter algo meu. Aí acabou que eu fiquei acho que uns 3, 4 meses sem trabalhar, e daí começando a bater o desespero, meu Deus, né? Via meus colegas trabalhando, daí a gente se compara, não conseguia nada, até que eu comecei numa clínica, numa outra cidade do interior, fiquei um tempinho, vi que não era para mim, assim, as famosas clínicas populares, né? E então, 7 meses depois de formada, logo fui
convocada para essa prefeitura. Fiquei 6 meses na primeira prefeitura e depois eu fui chamada para uma outra. Qual foi essa primeira, Nathalie? Primeiro eu fui para Candelária. Candelária. Isso, e aí a segunda convocação foi para Não Me Toque, que é uma cidade próxima a Passo Fundo, na região Não Me Toque, norte. o nome é esse? É Não Me Toque, aham. Não Me Toque. Uhum. Tem história? Você sabe a história do município? Não Me Toque? Ai, alguém me contou uma vez, mas agora eu não sei É te dizer. curioso, né? Achei curioso. Desculpa te interromper. Sim. Não, capaz. Aí fui para lá, só que aconteceu uma sequência de coisas que a vida ia mudar. Como é que eu posso dizer? Eu ia morar com meu namorado numa cidade próxima, trabalhar em Não Me Toque, e estava tudo certo para acontecer isso, já tinha me exonerado da primeira prefeitura, e aí a gente descobre que ele ia ser transferido para outra cidade, que é essa que nós estamos hoje, São Gabriel. Então eu meio que fiquei numa cidade nova sozinha. E o que ele faz? Ele é dentista, médico? Ele é agrônomo. Agrônomo, tá. Isso. Aí ele foi promovido, né, por causa da empresa que ele trabalha. E eu fiquei lá, já estava sem emprego, eu precisava aceitar aquela nomeação. E aí decidi ficar, mas não foi uma experiência muito positiva, assim, eu não me adaptei, não me senti acolhida, coisas do serviço público, né? E o único ponto positivo foi que aí eu comecei a conseguir fazer a especialização, entrei, né, na pós. Mas foi bem complicado. Já em São Gabriel. Já isso e Não Me Toque ainda, ano passado. Em Não Me Toque, você fez a pós-graduação, você começou lá. Comecei a especialização, daí em Passo Fundo, que é perto de Não Me Toque, daí eu conseguia estar trabalhando e estudando. Mas aí, como não me adaptei com o lugar, conversando com a minha família, então tá, sai, vai atrás do teu namorado, me falaram, e começa do zero. Então eu deixei o cargo público e me mudei para a cidade que eu estou hoje, que é São Gabriel, para começar de forma autônoma, né? Isso já tem quantos anos, Nathalie? Isso fez pouco mais de um ano agora. Pouco mais de um ano. Aí agora que eu entro, o que a gente falou lá no começo, que eu falei que eu estava dando um spoiler, né? De uma coisa que você fez, na verdade, você fez duas coisas muito importantes. Você fez uma primeira coisa que muita gente demora, como falei, comparei com a minha idade, né? Com o meu tempo de carreira. As pessoas da minha idade demoram, que é despertar para o marketing digital. Marketing digital como um todo. Porque, dentre as diversas estratégias e ferramentas do marketing digital, existem as redes sociais. E aí você se apoderou muito bem delas, você já faz um trabalho como se você já fosse uma profissional de 10, 15 anos de carreira. Isso é louvável. Você já está construindo marca pessoal tendo apenas 3 anos de caminhada na odontologia. Então isso é muito louvável. É por isso que você está aqui. Então, eu queria que você nos dissesse como foi esse despertar. Que agora você nos desse, se possível, os detalhes. Como que foi a primeira sementinha? Não, eu vou abrir um Instagram profissional. Como que você definiu linha editorial? Alguém te ajudou? Você estudou sozinha sobre gravação de vídeos, equipamentos? Como foi, Nathalie? Porque eu vejo o teu Instagram muito profissional, muito bonito, tudo muito bem organizado. Eu imagino que você estudou para isso. De certa forma, sim, mas o principal, assim, o motivo foi pela necessidade. Eu, durante a faculdade, falava, eu não quero ter Instagram profissional, né? Ai, nada a ver. Só que no momento que eu precisei trabalhar de forma autônoma, né? Agora era eu me virando por mim mesma, eu precisei investir. Então, eu fiz algumas mentorias, né, com dentistas, que se tornaram grandes amigas, para aprender a me posicionar, né? O que eu ia falar, até antes disso, entender quem eu era, né? Quem é a Nathalie que vai se mostrar pela primeira vez. Então, fiz essa mentoria, depois fiz um posicionamento de imagem,
no qual uma outra profissional que não era dentista também deu muitas ideias, assim, em relação ao, como é que eu posso dizer, o layout das coisas, cores, ideias de assuntos. Então, eu tive várias influências, assim, mas eu demorei a deslanchar, a pegar a constância. E eu ainda acho que eu não sou constante o suficiente, eu ainda acho que eu tenho que melhorar. Mas o resto é difícil mesmo, é muito porque difícil. nos consome mesmo. A internet, a rede social nos consome, e por isso que é tão importante ter um plano. E aqui eu vou deixar 10 centavos, né? É por isso que a linha editorial tem que ser de acordo com a tua vida, ou seja, o que você consegue de consistência hoje, com a vida que você tem hoje, para você ter alguma regularidade e continuar aparecendo. Porque assim, Nathalie, isso serve para todos, né? Para mim também, eu falo para mim também. Você vê as grandes marcas globais, Coca-Cola, Pepsi, Johnny Walker, Red Bull, Ferrari, Mercedes, estou jogando aqui aleatoriamente. O que une todas essas grandes marcas? Todas essas grandes marcas, elas têm orçamento para o marketing, para aparecerem. Porque se elas não aparecerem, outras marcas aparecerão e ocuparão o lugar delas no mercado. Aí agora trazendo para nós, né, pequenininhos, né, um grãozinho de areia no mundo, né, dessas grandes corporações, dessas grandes marcas. Acontece do mesmo jeito conosco. Se nós não tivermos uma frequência de aparecer diante da tela do nosso potencial cliente, da pessoa em potencial que vai consumir, vai querer nos seguir, nós vamos perder negócios, a gente vai perder mercado. Isso é fato. Então, repito, por isso que foi louvável a sua atitude. E mais uma coisa, antes de devolver a palavra para você. Vocês perceberam, pessoal? Agora eu vou falar para o ouvinte. Que aquilo que a gente o nível que a gente não alcançou é o que a gente não sabe ainda. No momento que a Nathalie pagou por algumas mentorias, que ela acessou um conhecimento que ela não tinha, ela evoluiu de nível. Não é verdade, Nathalie? É isso aí. E eu sempre também tive claro assim que eu não queria fazer mais do mesmo. Eu não queria, e nada contra quem faz isso, mas eu não queria trazer tanto assim post informativo, aquela cara de clínica odontológica, assim. Eu queria trazer o que eu gosto de ver e acompanhar, né, nos outros. Eu sei que, assim, eu tenho muito público família, né, conhecidos, que não é dentista, daí eu fico até meio assim, às vezes, postar casos clínicos de raio-x, por exemplo, que os outros não entendem nada, mas eu gosto de ver isso, e eu vejo que até, assim, me falam, ai, que legal, tu postou aquelas coisas que eu não entendi nada, mas eu achei bem legal, achei bem interessante. Então, aos poucos vai indo, sabe? Então, um conselho para as pessoas seria faça diferente, seja diferenciado, né? Não faça mais do mesmo. Eu penso assim, Eu vou pelo menos. acrescentar uma coisinha aí também. Vou colocar um tijolinho, que esse teu conselho é muito bom para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo e ouvindo, né? Depende da plataforma. Comece o quanto antes. Marca demora para pegar. Comece o quanto antes. A tua marca pessoal, você desenvolver primeiro uma personalidade agradável, essa habilidade de poder falar, de poder aparecer, e também uma marca pessoal, uma identidade visual, como a Nathalie falou antes, né? Ela contratou uma pessoa e ela fez uma identidade visual para ela. Faça o quanto antes, meu caro colega aí do outro lado. Faça o quanto antes para você fincar bandeira e aparecer no mercado e as pessoas, daqui um pouco, elas estão te considerando uma autoridade naquilo. Não, e aos poucos vai se tornando mais fácil. Eu lembro que no início, quando eu comecei a postar, eu estava assim, aqui sentadinha, fazendo nada, só postando, e eu via que os meus batimentos aceleravam, assim, ó, um horror. Eu ficava muito ansiosa. Mas aí depois, sabe, se tu não postar e se mostrar, as pessoas não vão lembrar de quem tu é, o que tu faz. Então, tu tem que É estar verdade. ali, de certa forma, em evidência, né? Se posicionar, né? Eu sou uma pessoa assim muito na minha, não gosto de me envolver em polêmicas, então até eu dar a minha opinião demora um pouco, mas
é importante atualmente a gente construir a nossa imagem e manter também constante, né? Mas olha, isso não é ruim não, viu? Isso é marca de uma pessoa sábia. Isso é uma pessoa sábia por isso. Ouvir mais, ter paciência antes de formular uma opinião. Muito bom isso, muito bom. Nathalie, 3 anos de carreira, você pode achar que você é muito nova, mas eu vou te falar uma coisa. Com 3 anos, você já pode ensinar, você já pode falar do que você já viveu, concorda? Então, em qualquer fase da vida, eu tenho, por exemplo, 15 anos de carreira, eu posso falar desses 15 anos. Você pode falar bem dos 3 anos. Por que eu estou falando isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Dessa tua curta trajetória até o momento, quais foram os principais aprendizados até agora? Na tua vida, na tua trajetória profissional? Ai, desculpa, só cortou o início da pergunta. Ah, sim, Deu eu um estava probleminha na comparando internet. que uma pessoa com 15 anos de experiência como eu, ou uma de 3, pode ensinar e pode falar do que ela já viveu. Sim. Então, você já viveu 3 anos. Então, eu quero te perguntar isso. Nessa tua curta trajetória, esses 3 anos, o que você extraiu, quais foram os principais aprendizados que você pode deixar aqui como contribuição para nós hoje? Olha, eu acho que o principal, assim, acho que vale para tudo na vida é a gente ser persistente, sabe? Manter o foco, dar o seu melhor e, claro, para mim é inegociável, né, ser correta e não passar por cima de ninguém. Então, eu acho que desde o comecinho, se a gente se mostra correto e uma boa pessoa, isso traz resultado, sabe? É verdade, é verdade. Assina embaixo. E isso é um fruto que você vai plantando hoje, lá na frente você não se arrepende. Quando você lembra da pessoa que você se manteve sendo, né? Uma pessoa justa, honesta e ética. Nathalie, o que mais te desafia, agora falando um pouquinho de endodontia mesmo, tá? Ah, não, antes não. Antes eu tinha duas coisas para falar, né? Duas coisas que você já faz que poucas pessoas fazem. A primeira é essa, você despertou muito cedo para o marketing digital, para começar a trabalhar em redes sociais, a tua imagem, o teu posicionamento. E a segunda coisa que você fez, que eu tenho visto que tem feito a diferença na sua vida, é de que você tem um mentor, você tem alguém que te acompanha no teu crescimento, alguém que tem resultado e que você agora está buscando alcançar resultados semelhantes. E eu estou falando do Jota, o João Rios. Como que você despertou que você precisaria de um mentor para essa etapa da tua vida? Ele começou a aparecer para mim através de anúncios, né? Olha aí, tá E vendo? Viu, pessoal? Quem aparece, olha só. Olha só. então, por eu já ter feito outras mentorias, assim, eu estava de certa forma preparada, mas eu não tinha feito especificamente com profissionais da minha área. Então, como a proposta dele se encaixava bem na minha vida atual, que é, né, estar me tornando endodontista e trabalhar com o delivery, atendendo em consultórios de dentistas parceiros, eu me identifiquei muito. E, nossa, foi assim, revolucionário, sabe? Mudou muito a, a minha forma até de ver a questão do marketing, meu, me fez me posicionar melhor, destravar, sabe? Então, eu só tenho elogios e agradecer a ele. Exatamente, por isso que eu fiz questão de trazer esses dois pontos. Quanto mais cedo as pessoas despertarem que todo mundo precisa de um mentor, eu também tenho os meus mentores, e que todo mundo precisa despertar para o marketing digital, claro, né? Claro, só vai precisar quem quiser ficar nesse jogo muito tempo e construir uma carreira sólida. E agora eu vou falar uma coisa nova aqui no episódio. Apostem no longo prazo. Nada acontece da noite para o dia. Os melhores casamentos, as melhores empresas, as melhores carreiras, pessoal, leva tempo. Então respire, viva um dia por vez, seja 1% melhor todos os dias. Sinta mais prazer no progresso do que propriamente alcançar o objetivo. Há muito mais. Esse foi um papo aleatório, viu, aqui contigo, Nathalie? Inclusive, comecei no episódio 73 da semana passada com a Bruna Milaré, lá de São Paulo.
eu comecei a estudar sobre o papel da dopamina na motivação. E Uhum. eu acabei descobrindo isso. Nós liberamos muito mais dopamina quando nós estamos focados no progresso, ou seja, em melhorar todos os dias. E não é verdade isso? Eu falei no episódio anterior. Nathalie, que sentido faz? Vê comigo se tu concorda. Que sentido faz você levar 2 meses para alcançar o topo do Everest, a quase 9.000 metros de altura? Passar 1 hora lá, fazer algumas fotos e descer. Não é verdade? Sim. Porque, na verdade, todo o prazer está a dizer, eu fiz, eu fui capaz, eu senti dor, eu senti frio, eu senti medo, eu vomitei, mas eu fui, eu fiz, e voltei de lá para contar. Vai me dizer que não é bom quando você consegue aquele MV2 suculento, aquele que você conseguiu, deu trabalho, levou 1, 2 sessões, a primeira venda, o primeiro canal que você cobrou o dobro, a pessoa disse o sim, dopamina e motivação está mais ligada, está mais associada ao progresso. Muito legal. Mas, assim, papo aleatório, se eu deixar, eu vou falar aqui, não paro mais. Mas, Nathalie, então, hoje, quais são os seus principais desafios na endodontia clínica? O que mais te desafia hoje? Olha, eu acho que pegando assim hoje um recorte nesse momento de vida e de experiência na área, que não é extensa que nem a tua, envolve principalmente a questão da agilidade e também a habilidade de resolver complicações. A agilidade, eu sinto que desde que eu comecei eu já melhorei muito, mas é algo que me pega um pouco, né? Principalmente quando eu vejo que o paciente ali começa a ficar cansado, começa a ficar impaciente. Eu trabalho em torno de, eu levo 2 horas, 2 horas e meia para molar. Alguns terminam em sessão única, outros não. E eu fico, né, vendo o paciente ali, eu fico uma pressãozinha, sabe? Eu mesmo sabendo que não tem essa obrigação de concluir em sessão única, de que a gente está fazendo algo, né, delicado e demorado, que é assim mesmo, eu gostaria de ser mais rápida, às vezes, né? E em relação à habilidade de resolver complicações, por exemplo, que eu ainda não tenho, né, não estou no nível do microscópio. Gostaria muito, muito de ter um microscópio, por Você exemplo, vai para ter, remover, você vai ter com toda certeza, com toda se certeza. Deus quiser. Você é o perfil de profissional para isso, com toda certeza. Então, eu queria ter para, por exemplo, remover instrumentos fraturados, né? Porque acontece, né? Já aconteceu várias vezes. Em alguns casos eu consegui fazer bypass, outros não, ficou lá, né? Nunca consegui remover. E é frustrante, né? É difícil essa frustração. A gente que é endo sabe. Mas eu também entendo que essa profissão é uma escadinha, né? Tem vários degraus, alguns demora mais para subir, mas eu vou buscar me aperfeiçoar sempre. Eu estou para concluir a pós agora em março, então, assim que possível, eu quero até sair da bolha aqui do Rio Grande do Sul, conhecer outros estados, outros professores, né, fazer mais cursos, para me tornar Olha, cada se vez vier a melhor. Curitiba, o café já está garantido. Quero tomar um café com você. Quero Ai, que conversar, bom. conhecer pessoalmente, viu? E quando eu for, eu te aviso também, no Rio Grande. Certo. Adoro o Rio Grande, viu? Está no meu Já coração. esteve aqui? Muitas vezes, na famigerada Serra Gaúcha, né? Você sabe, né? A Ah, gente, a gente é modinha, né? lá é Vai para bom, o Rio Grande, lá é vai para. ótimo. Mas não, brincando. A gente não foi só em Gramado, não. A gente foi em Bento Gonçalves também, por exemplo. Maravilhoso. Olha, Ai, tem é uma lindo. cuca, tem uma cuca que você só come em Bento Gonçalves. Eu Naquela rota adoro. lá, a Rota das Pedras, não é isso? Aham, aham. É a única cuca do Brasil que eu respeito. De verdade. Nem Curitiba também tem influência alemã, assim, a gente tem Uhum. gente que cozinha muito parecido, mas nem aqui eu encontrei uma cuca tão boa quanto aquela Casa da Cuca, se eu não me engano, né? Ali indo para Casa da Ovelha, aquela rota que leva. Ai, o Que nome eu tem não conheço, mas eu sei que tudo ali é maravilhoso, a muito bom, gastronomia muito bom. é sensacional. Adoro o seu estado, viu, de coração. Nathalie, e agora? É uma pergunta um pouco ingrata, mas vou ter que fazer. Pessoas que você tem assim como referência na endodontia, assim, os teus mestres, pessoas que você se sente grato por você agora estar trilhando, alguém te inspirou na endodontia de uma maneira particular para você escolher, por exemplo? Escolher fazer endodontia?
Olha, eu acho que a minha primeira professora na faculdade de endo, a professora Manuela Sonza, com quem eu tive o primeiro contato com a endo, e eu odiei. No primeiro contato, não gostei da endo. Porque foi na época da pandemia, então a parte teórica foi à distância, né? Então, para mim, não fazia sentido, não entrava na cabeça como é que eu ia entrar no canal, né? Como assim? Tudo era muito abstrato. E aí começaram as práticas, daí eu fui entendendo e fui gostando. Depois, mas no final, eu já tinha batido o martelo que essa especialização eu ia fazer. E claro, né, indo da faculdade é bem diferente da que a gente aprende na especialização, na vida real também. Hoje eu vejo muito menos descomplicado, assim. É, ou é a experiência que me fez ter menos receio. Mas, claro, Não, com além certeza, isso dela, é muito verdade. A gente vai passando os tempos, os meses, os anos, a gente vai sentindo mais confiança. O que nos leva à necessidade também de vigiar essa é, autoconfiança elevada. A gente tem que estar sempre vigilante sim. para É você. bom ter um medinho. Com certeza, sempre, sempre muito respeito aos canais, a gente sempre muito respeito. Isso. E, Nathalie, claro, sim, por favor, fale. não só falar dos meus professores da especialização, que são sensacionais também, toda a equipe lá do CEON de Passo Fundo, com o qual eu sou muito grata, professor Vani, Volmir Fornari, a prof. Marina e toda a equipe, assim, eles fizeram com que eu me apaixonasse ainda mais, eu adoro estar lá, assim, ainda eles transformam muito uma coisa resolutiva, sabe? Então, só elogios para eles. Maravilha, isso é muito bom. Reconhecimento dos grandes mestres, são os pilares, as nossas bases. Nathalie, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Você se dispôs a abrir um horário na tua agenda. Fico muito feliz, muito grato. A partir de agora, uma parte dessa tua história de vida, suas experiências, estão agora registradas para sempre em nosso podcast e com certeza vai ajudar muita gente. Daqui a 10 anos, quando você tiver o meu tempo de formado, você vai voltar aqui e lembrar, olha que legal, né? Como eu evolui, como eu cresci, né? E já vai ter uma família, com toda certeza. Já vai ter um microscópio, quem sabe dois, né? Amém. Mas Tomara. vamos lá. Eu queria te colocar numa situação aqui. Eu queria te colocar numa sala de 9 metros quadrados, com duas cadeiras, as paredes brancas, e uma cadeira é para você, e outra bem à sua frente para um recém-formado. E você tem 1 hora para aconselhar ele com aquilo que você já aprendeu, até o momento. O que você falaria para esse recém-formado? Olha, eu diria para buscar aprender com os melhores, não ter preguiça de estudar, de ir atrás, não ter vergonha de pedir ajuda, né, questionar. Eu sempre fui muito questionadora, assim, ou se não perguntava na hora, depois eu entrava em contato e pedia. Em relação ao que eu já falei antes, né, a divulgação do trabalho, procurar se diferenciar, não fazer mais do mesmo, botar o teu jeitinho, a tua assinatura em tudo que tu fizer e não desistir. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, o mercado vai ser cruel, né, no início, isso não tem como fugir, mas eu acredito também que tem espaço para todo mundo que é bom, né? Porque tem muitos que não são, então Isso é quem é verdade. bom se destaca. E tem a matemática da evasão também, ou seja, muitos vão desistir porque vão fazer outras coisas, Uhum. vão escolher outras áreas. Então, não podemos desprezar as taxas de evasão. A Sim. odontologia também tem evasão. As pessoas desistem e vão fazer outras coisas. Isso é verdade. Muito bom, muito, muito legal isso aí. E agora uma surpresinha. Uma surpresinha que é uma pergunta mais filosófica, para te colocar para refletir. Também falo com todos. Se já existisse um filme da sua vida, Nathalie, filme da sua vida hoje, como você é hoje, certo? E você tivesse a oportunidade
de voltar a viver uma única cena do filme da sua vida, assim, carne e osso. Você voltar mesmo no tempo e viver. Qual cena seria essa? Nossa, eu não estava esperando por essa. Não, essa não está no roteiro, é pegadinha. Uma cena que eu voltaria. Você Eu acho, viveria. acho que da minha formatura, do momento ali de pegar o canudo, de ver a minha família feliz e me aplaudindo de pé. Eu acho que eu voltaria para viver aquele momento menos nervosa, né? Menos assim, ansiosa com todo mundo me olhando, o foco lá e mais curtindo, sabe? Legal, legal. É isso mesmo. Senhoras e senhores, essa foi então a nossa colega Nathalie Custer, de 3 de maio, porém, trabalhando, vivendo em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Nathalie, muitíssimo obrigado por você ter vindo ao Endodontia Talks nos prestigiar. Olha, que da nossa parte te desejo muitíssimo sucesso, que você continue crescendo, que você continue contando conosco aqui do lado de cá, do Endodontia Talks, a mim, enfim, tudo que a gente pode fazer, proporcionar para o sucesso do endodontista, nós estamos fazendo. Então, conte sempre conosco. E eu queria deixar esse momento agora para você dirigir palavras a quem você quiser, a tua família, enfim, a quem você quiser agradecer nesse final de episódio. Não, imagina, eu que agradeço, Elisiário, pelo convite, pelo reconhecimento. Até para mim foi uma surpresa, assim, eu tenho que dizer que quando tu entrou em contato. Na verdade, foi algo bem específico, se eu puder falar. Porque eu vinha, quando tu entrou em contato comigo, eu vinha de alguns dias meio desanimada, meio assim, me questionando, será que eu tô fazendo certo? Será que não tô me expondo demais? Porque não estava tendo tanto retorno, sabe? Daí eu estava assim, eu acredito muito em Deus, daí eu estava conversando com Deus, falando, ai Deus, se eu tiver no caminho certo, me manda um sinal, né? E fiquei naquela, pensando em Deus, conversando, e aí acho que passou uns 2 dias, e daí eu acordei e tinha a tua menção, né? Que me mencionou no story, e daí logo depois tu fez o convite, daí eu fiquei, realmente, obrigada a Deus. Amém. Então, Deus move. Amém. te agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade, com certeza adorei, muito, muito bom. Então, continue fazendo esse trabalho excelente que tu faz, eu te acompanho nos stories todo dia, eu acho que tu ajuda muita gente, né? Tu muda vidas, então, meu muito obrigado. Poxa, eu que agradeço e o episódio não podia terminar sem pelo menos um bar. Eu tinha que falar isso, entendeu? Senão não ia. Bar, tinha que ter, né, a assinatura, né, do Sim, nosso gaúcho. Mas, Nathalie, tirando a brincadeira, muito obrigado, viu, pelas palavras. Isso me motiva também, tá? Não acho que eu também não me motive e que eu também não tenha motivos para desistir. Olha, esse ano, então, meu Deus do céu, eu tive vários motivos para desistir, largar de tudo e ainda assim estou aqui. E tudo isso vai um dia para um livro, enfim, vou achar alguma maneira de poder compartilhar o difícil ano de 2025 que nós tivemos do lado de cá. E que, graças a Deus, os dias estão passando e a gente está cada vez mais perto de terminar e de encerrar ciclos e recomeçar outros, porque essa é a vida. É o jogo da vida. Quem não atravessa isso não viveu a verdadeira vida. Das provações, dos deleites. A gente está sempre entre essas duas situações, a ordem e o caos, entre a alegria e a tristeza, a guerra e a paz. A nossa vida é assim, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e encontrar beleza em tudo. Né? Mas então, muito obrigado. Olha, um beijo no teu coração, conte sempre comigo. Estamos juntos. E já sabe, hein? Quando vier a Curitiba, você tem que me avisar. pode deixar. Não vai ter cuca como tem no Rio Grande do Sul, mas café eu te garanto que a gente encontra um lugar maravilhoso, tem vários. Eu nem sei, tu toma café? Eu nem te perguntei. Tô aqui, eu adoro café. Adora café, pronto. Então tá certo. Mas Então, a te cuca levando... eu posso levar daqui. Não, pois é, então você traz a cuca, a gente vai para uma boa cafeteria e a gente conversa e vai ser um prazer te conhecer. E quando eu for para aí também eu te aviso. Com certeza. Muito obrigada.
Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 74, sábado, 15 de novembro. Nós estamos sempre aqui, religiosamente, às 9 horas da manhã, aprendendo com estes grandes homens e mulheres. Nathalie, um beijo, obrigado. E a você, meu querido ouvinte, não esqueça, você está no Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro, um ecossistema completo de soluções, apps de tecnologia, Universidade de Endodontia, o próprio Endodontia Talks e muito em breve, muitas novidades para você continuar se motivando e se engajando com a endodontia conforme ela merece. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.